Meus amados irmãos e irmãs, mais uma vez a paz do Senhor. De volta aos nossos cultos de sexta-feira, para trazer-lhes mais uma vez a palavra de Deus. Pela graça de Deus, diariamente, sempre tem alguém na escala, sempre tem alguém trazendo a palavra, mas no dia de sexta-feira é com o pastor, é comigo, e eu tenho a felicidade, a honra de poder compartilhar com meus irmãos tudo aquilo que o Senhor tem colocado nos nossos corações. De antemão eu quero agradecer aos irmãos que têm orado por nós, têm orado por mim, por minha família, pela igreja, pelos mais idosos, pelos da área de riscos, orando uns pelos outros, pelos pastores que estão hospitalizados. Pela graça de Deus, algumas boas notícias já recebemos. Alguns pastores receberam alta, outros entraram, foram hospitalizados, mas nós acreditamos ainda e continuaremos acreditando sempre que Deus está no controle. Não é fácil falar esta frase, principalmente na época, na fase que estamos vivendo. Deus está no controle, porque as coisas que estão acontecendo são absurdas. O importante, irmãos, é conhecer a Deus pelos olhos da fé. Não cai uma folha da figueira sem a permissão de Deus. Depois, nós vamos entender, compreender o porquê. Existe o porquê e existe o para quê. Por que é que Deus permitiu que passássemos por tudo isto? Temos algum conhecimento disto? Nós temos. Agora, para quê? Está dentro da presciência de Deus. Nós só vamos descobrir depois. Eu só sei de que Deus tem o melhor para a sua igreja. Deus tem o melhor para o seu povo. E que a vontade de Deus ativa, ela promoverá o ponto final desta tribulação que a humanidade, a igreja está vivendo e convivendo. Toda tempestade passa, toda angústia passa, o tempo passa, a fase passa, e esta não será para sempre. Com pouco tempo nós estaremos livres, ou aqui na terra, para juntos voltar a congregar e glorificar a Deus, ou então com o arrebatamento da igreja, onde estaremos juntos no céu, glorificando a Deus, exaltando o seu nome, e nunca mais passaremos por nenhum tipo de tribulação. É crer em Deus, confiar sempre em Deus, entender, aceitar de que Deus está controlando todas as coisas. Nós vamos trazer uma palavra de Deus para os irmãos. Peço aos irmãos que tomem posse da sua Bíblia. Nós vamos fazer uma oração a Deus, agradecendo ao Senhor por tudo que Deus tem nos feito. Depois faremos uma leitura da palavra de Deus para os irmãos. Soberano Deus e eterno Pai, em cuja presença estamos, de quem somos e servimos, te louvamos, ó Deus, por este dia maravilhoso, em paz, em segurança que tens nos dado. Te agradecemos, Senhor, pela noite que chegou, trazendo com ela a oportunidade de estarmos em tua presença, para mais uma vez compartilharmos da tua palavra aos corações. Que a mesma sirva de fé e prática na nossa vida diária. Te pedimos, Senhor, pelos pastores que continuam hospitalizados. Te agradecemos por aqueles que já receberam alta. Pedimos a Ti uma bênção para a Tua igreja neste distrito,
no município, no estado, no Brasil e no mundo. Pedimos, Senhor, que a tua bênção continue sobre nós, que a tua mão se estenda sobre nós, pois a tua palavra diz que e sabemos que o efeito destas orações será maior do que a tempestade que estamos vivendo. Portanto, Pai, tudo te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Eu gostaria de pedir aos irmãos para abrir a vossa Bíblia no primeiro livro de Gênesis. Gênesis, capítulo de número 7. Nós passaremos pelo capítulo 7, passaremos pelo capítulo 8, alguns versículos intercalados, para aproveitar o tempo para a mensagem de hoje, para a palavra de hoje, que eu denominaria esta mensagem como não saia fora da arca. Não perca o seu lugar dentro da arca. Uma palavra que está no meu coração e que nós devemos ter um alerta de Deus em relação à nossa vida espiritual com tudo o que está acontecendo. Entra tu e toda a tua casa na arca, porque te hei visto justo diante de mim nesta geração. Passando para o versículo 16, ainda do capítulo 7. E os que entraram, macho e fêmea de toda a carne entraram, como Deus lhe tinha ordenado, e o Senhor fechou a porta por fora. Capítulo de número 8 e versículo de número 1. E lembrou-se Deus de Noé, e todo o animal e de todas as reis que estavam com eles na arca, e Deus fez passar um vento sobre a terra, e aquietaram-se as águas. Aparteado o versículo de número 4, e a arca repousou. Versículo de número 6 ainda do capítulo 8. E aconteceu que, ao cabo de 40 dias, abriu Noé a janela da arca que tinha feito. Versículos de números 15 e 16 ainda do capítulo 8. Então falou Deus a Noé, dizendo: sai da arca, tu e a tua mulher, e teus filhos, e as mulheres dos teus filhos contigo. Versículo de número 17, a parte B. E povoem abundantemente a terra, e frutifiquem, e se multipliquem sobre a terra. E finalmente, a parte A do versículo de número 20. E edificou Noé um altar ao Senhor. Meus amados irmãos, eu gostaria de, nestes minutos que nós temos, todo dia de sexta-feira, para trazer uma palavra de Deus para a igreja. É um culto de ensino, é um culto onde nós aprendemos da palavra de Deus, é considerado o culto principal, não menosprezando os demais, mas este é o culto da igreja, culto principal, e me veio este tema no meu coração: o nosso lugar dentro da arca. A ordem de Deus para Noé, no capítulo de número 7, e o versículo 1 foi: depois disse o Senhor a Noé: entra tu e toda a tua casa na arca, porque te hei visto justo diante de mim nesta geração. Deus poderia ter dito aqui:
entra tu e a tua casa na arca, porque tenho visto que você e a tua geração, tenho visto que é justo, você e a tua geração diante de mim. Mas não foi isto. O Senhor viu justiça não na família de Noé, mas em Noé. Tenho visto diante de mim nesta geração. Te hei visto. Noé é o pregoeiro da justiça. Tinha família, suas preocupações de família, estava construindo uma embarcação até então desconhecida por ordem de Deus. O trabalho dele era diferente dos demais, e Deus viu justiça nele, porque tanto pela mensagem, pela pregação dele, daquilo que Deus havia enviado, falado com ele para pregar, quanto pela obediência na construção de algo que ele não conhecia e que com certeza assustaria a todos aqueles que contemplassem Noé construindo uma tão grande embarcação. Mas depois da embarcação pronta, Deus dá uma notícia a Noé. Deus dá um anúncio a Noé. Você vê isso no capítulo de número 6. Deus anuncia o dilúvio a Noé. Por que é que Deus anunciou o dilúvio a Noé? Deus anunciou o dilúvio a Noé por conta da corrupção geral que havia na humanidade. A humanidade estava corrompida e Deus achou por bem agir. Ninguém tira Deus do seu lugar. Deus é justiça. Deus permite que as coisas aconteçam, mas chega o momento de Deus agir. Só que Noé, ainda no versículo 6, apesar desta corrupção humana, Noé foi achado graças aos olhos do Senhor. Era um varão justo, versículo 8, justo e reto, e andava com Deus. Homem de que esta terra, o mundo não era digno de que Noé passasse por ela, porque Noé era um varão justo e reto e andava com Deus. Compreendemos que havia uma relação importante entre Deus e Noé, porque Deus está falando bastantemente com Noé. Há um diálogo quase que sempre entre Deus e Noé. No capítulo 7, Deus falou. Deus disse a Noé: Noé, a arca está pronta, a embarcação está pronta, tudo que eu mandei você fazer, você fez, da forma com que eu disse a você que fizesse, você fez. Então temos a última coisa para que você faça. Agora você vai entrar na arca. O que tinha de ser pregado já foi pregado. O que tinha de ser anunciado ao povo já foi anunciado. O povo bebia, o povo comia, casavam-se e davam-se em casamento. A corrupção era muito grande. Então, toma a tua família e os animais de 2 em 2 e entre dentro da arca com a tua casa, com a tua família. A primeira coisa que eu entendo aqui é que o compromisso de Deus por conta da justiça de Noé não foi apenas com Noé. Com Noé é uma justiça e com misericórdia sua família. Noé passou esta justiça que havia nele para a sua família, e Deus permitiu que a sua família entrasse com ele na arca.
Que isto já sirva de uma resposta para alguém que está me ouvindo, algum internauta que esteja me ouvindo, que tenha uma grande preocupação com a família, com a sua casa, com os seus filhos. Mas o Senhor disse: entra na arca, tu e a tua casa. Deus dá oportunidade sabem o caminho da justiça, da retidão e da vontade de Deus. O Senhor disse: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e venham os anos pelos quais venhais a dizer: não tenho neles prazer ou contentamento. Então, quando se lembra de Deus no tempo da mocidade, lá no futuro a consciência abre e eles, de certa forma, voltam para a arca. Deus não quer que a sua família esteja fora da arca. Deus vai colocar todos uma sensibilidade espiritual é que pode compreender as coisas de Deus, porque o homem natural só entende as coisas naturais. O homem espiritual compreende as coisas espirituais. Acontece, irmãos, que Noé estava dentro da arca. Antes que ele tomasse a decisão de fechar a porta da arca, no versículo de número 16 do capítulo 7,
E os que entraram, macho e fêmea de toda a carne, entraram como Deus lhe tinha ordenado, e o Senhor fechou por fora. O Senhor veio por fora da arca, fechou a porta e levou a chave. Isto significa que, ainda que Noé quisesse ter uma misericórdia maior, para abrir a porta para aqueles que batessem a porta na hora do dilúvio, com certeza, por misericórdia, Noé abriria a porta para que mais alguém se salvasse. E não acreditaram, mas viu que o dilúvio chegou, as chuvas chegaram. Opa, Noé estava certo, vamos correr para a arca. Então, para que isto não acontecesse, Deus fechou a porta e levou a chave. A segunda coisa é que Deus decidiu fazer uma mudança radical na terra, fazer uma mudança completa na terra. Eu vou fazer com que a terra seja outra, que o povo seja outro, uma mudança estratégica. Deus sabe como faz. Daqui a pouco nós falaremos mais um pouco sobre isto. Terceiro, a bênção da proteção naquela hora de Deus era para Noé e sua família. Deus não permite que os inimigos façam parte da bênção da vitória do seu povo. A bênção de Deus na sua vida é para você. Não perca o seu lugar dentro da arca, independente do que está acontecendo fora dela. Fica lá. Não perca a fé. Não perca a esperança. Você não está podendo congregar. Você não está em condições de vir o tempo ainda. Mas você está dentro da arca. Não perca seu lugar dentro da arca, porque o compromisso de Deus era com Noé, consequentemente com a sua família. O compromisso de Deus é com você, e através de você também com a família. Então Deus fechou a porta e levou a chave. Ninguém mais podia fazer absolutamente nada. E o dilúvio veio à terra durante 40 dias. As águas cresceram, só que na proporção que as águas vão crescendo, vai dando aquela enchente, porque os abismos se abriram também. Então era chuva descendo e as águas subindo, e na proporção que as águas iam subindo, a arca ia subindo também. Note bem esta palavra. A arca nunca ficou submersa às águas. A arca sempre ficou por cima. Deus não permitiu a arca sossobrar. Quanto mais alto estivessem as águas, mais alta do que as águas estava a arca. Por maior que seja a tempestade, por mais alta que esteja a tempestade, o problema, a dificuldade, quem estiver dentro da arca estará sempre por cima e não por baixo. E o dilúvio aconteceu e as águas prevaleceram até o capítulo de número 8. No capítulo de número 8, versículo 1, eu vejo o ciclo de um tempo determinado por Deus fechando. Deus, na sua vontade ativa, determinando, dando ordem ao vento. E Deus fez passar um vento sobre a terra, e as águas se aquietaram. Veja, o Deus que fez com que as águas se agitassem foi o mesmo que decidiu acalmar as águas. Só que para agitar as águas,
Deus usou a própria água. Você vai agitar a terra. Você vai ficar acima da terra, acima dos montes. Quero que vocês se agitem, porque águas agitadas é como maremoto. Quero que vocês tenham ondas, agitem a terra, apavorem a terra. Mas aqui no capítulo 8, Deus não dá ordem às águas. Deus dá ordem ao vento. E fez passar um vento sobre a terra, e aquietaram-se as águas. As águas, na Bíblia, elas podem ser interpretadas como pessoas. As águas são pessoas. A humanidade, nós estamos vivendo sob tensão, estamos vivendo sob angústias. As águas estão movimentadas. As reportagens dizem como as pessoas estão fora de si. Tanto quem é governo como quem é governado. Ações e mais ações de um contra o outro. São as águas agitadas. Deus permitiu que estas águas se agitassem, as águas agitassem a terra, de um lugar a outro, no mundo inteiro. A nossa sorte é que nós estamos dentro da arca. Quando um crente tem vontade de se desviar, por exemplo, vontade de sair da arca, quando ele tem vontade de entrar por caminhos de que Deus não se agrada, é vontade de sair da arca. Qual futuro tem uma pessoa sair da arca? O dilúvio, a tempestade. E Deus não leva em conta a ignorância, mas também pede conta de tudo que se tem conhecimento. E quem está dentro da arca sabe que fora existe agitação. Eu quero aproveitar a oportunidade para dizer aos irmãos que nesta época que nós estamos vivendo, estão se levantando bandeiras, estão se agitando a terra. Existem até propostas de pessoas que se dizem evangélicas. Vamos levar a igreja para uma praça e vamos gritar e vamos agitar. Não, o nosso lugar não é um lugar de agitar a terra. O nosso lugar é, independentemente do que acontecer, continuar dentro da arca. Já o vento, na Bíblia, tem o símbolo do Espírito Santo. E o Espírito Santo está na igreja. O Espírito Santo está conosco. E é Ele que acalma todo tipo de tempestade. O ciclo da vontade ativa de Deus para o que está acontecendo vai fechar, vai terminar. Tudo isto vai passar. O Espírito Santo, este vento de Deus, virá sobre a terra e as águas vão se aquietar. Que o nome de Deus seja glorificado esta noite. No versículo de número 4, eu vejo uma outra coisa lindíssima, a parte A. O Espírito Santo, aqui representado como o vento soprou sobre a terra, as águas se aquietaram, as fontes fecharam, as fontes do abismo cerraram-se. E no versículo de número 4, a Bíblia diz: então a arca repousou. Repousou lá no monte de Ararat. Finalmente a arca repousou. Repousar significa descansar. Irmãos, tudo isto vai passar e quem continuar dentro da arca vai entender
que está chegando a hora de descansar. Porque a arca estava sendo levada pelas águas. As águas agitadas, a arca agitava também. Tudo o que está acontecendo por aí está trazendo traumas, ansiedades, inclusive para os crentes, para os irmãos. Mas nós estamos dentro da arca e está chegando o dia da arca repousar. Haverá sempre o 7º dia de Deus para que a arca repouse. Lembre da época dos juízes, quando o povo de Deus fazia algo diferente do que Deus queria que fosse feito, então Deus entregava o seu povo na mão de tiranos. Mas quando o povo voltava para Deus, reconhecia o senhorio de Deus, então Deus levantava um juiz, com o povo vencia a guerra contra seus inimigos e havia um tempo de repouso. Isso é profético. Haverá sim um tempo de repouso, ou um tempo limitado de repouso, da igreja. Prenúncio de que Jesus está voltando. A chave da arca está na mão de Deus. E se Jesus voltar nestes dias, então o descanso será eterno. Para os que já foram antes de nós, para os que já partiram para a eternidade, já estão tranquilos, sem medo, estão repousando das suas fadigas, suas obras que acompanham. E nós que estamos aqui ainda esperando que haja um tempo de repouso, para que nós viemos a respirar, a abraçar a esposa, os filhos, os netos, amigos, os irmãos, ter a mesma liberdade que nós tínhamos antes, com a diferença que daqui a pouco nós falaremos sobre ela. Mas alguma coisa vai acontecer, um repouso, tempo de repouso da arca vai acontecer. E não somente o que está acontecendo, não. Pode ser algo na sua vida, na sua casa, alguma tempestade na sua família, é passageiro também. A arca vai repousar. No versículo de número 6, você percebe que depois que terminam os 40 dias, que Noé percebe que a arca está em segurança sobre alguma montanha, Noé abriu a janela. Era o que ele podia fazer. Ele não podia abrir a porta porque não tinha chave. A janela ele tinha acesso, mas a porta não, porque a porta dava acesso à terra, dava acesso ao que estava acontecendo em volta. Já a janela mais acima fazia com que ele olhasse para o tempo pela janela. Oh, glória a Deus! Se você abrir a janela espiritual e olhar para o tempo, você vai perceber que o tempo de cantar está chegando, porque o tempo da chuva invernal, o tempo do inverno está terminando. Os pássaros voltarão a cantar na terra, porque o tempo de cantar chegou. Noé tinha construído aquela janela, tinha colocado num ponto específico e ele abriu a janela.
E ao abrir a janela, ele soltou um corvo. E o corvo ia e voltava, até que as águas se secaram. O corvo não tinha paradeiro. Isso é um problema, porque o corvo não tinha paradeiro, ficava indo e voltando, indo e voltando, indo e voltando. Tenha cuidado para não ser um crente corvo, porque o crente corvo vai e volta. Uma hora ele é crente, outra hora não é. Uma hora está na arca, outra hora não está. Porque o corvo gosta daquilo que tem o mau cheiro, que era o que estava acontecendo com os animais que haviam morrido por conta do dilúvio. Então ele saía da arca, ficava um tempo lá, depois voltava. Eu vejo de vez em quando pessoas, quando estão em apertos, em dificuldades, eu vou voltar para a igreja. E voltam para a igreja, chorando, lacrimejando, a igreja abraça, a igreja festeja. Pouco tempo depois, a pessoa sai da arca novamente. É o crente corvo, é o que vai e volta, vai e volta. Mas aí Noé soltou também uma pomba. E a pomba, no versículo de número 8, Noé soltou a pomba para ver se as águas tinham minguado de sobre a terra, e já não contava mais. Ele já não confiava mais no corvo, porque não dava para confiar de tantas idas e volta. Terminou perdendo a confiança. Então Noé soltou a pomba para ver se as águas tinham minguado. A pomba, porém, não achando repouso sobre a planta de seu pé, voltou. Voltou para ele, para Noé, para a água. Porque as águas estavam sobre toda a face de toda a terra. E a pomba voltou para a arca e não saiu mais sem a ordem de Noé. O crente pombo é aquele tipo de crente que vive sob as ordens do seu líder, do seu pastor, da palavra de Deus, do seu Deus. Ela ficou lá, a pomba ficou lá, voltou para a arca, como se quisesse dizer: não dá para ficar lá, porque não tive um espaço para colocar os meus pés. Porque, irmãos, o pombo não coloca os pés sobre cadáveres. Isto é coisa para corvo e não para pombo. Pombo é limpo, é puro, é simples. Já que não havia espaço na terra para que ele colocasse seus pés, então ele voltou para a arca. Glória a Deus. E a Bíblia diz que Noé estendeu a sua mão e tomou a pomba em sua mão e colocou de volta dentro da arca. Isso é confiança. Você não vê Deus dizendo que Noé pegou de volta o corvo. Não dava nem tempo. Quando Noé pensava em pegar o corvo já tinha saído novamente. Já tinha corrido, já tinha voado, já tinha saído. Mas a pomba voltou para a mão poderosa de Noé. Assim como nós estamos na palma da mão de Deus. Aleluia. Este negócio de estar indo e estar voltando é perigoso. Todos nós temos nossos deslizes. Todos nós temos nossos problemas espirituais. Mas nós temos também o dever, a oportunidade de não sair da arca, para estar sempre na mão de Deus. Noé esperou por um outro tempo, e à tarde a pomba voltou. Noé entrou em contato com a mesma pomba e soltou novamente da sua mão. Vai de novo, dá uma olhada lá como estava. E a pomba, a única coisa que encontrou que dava para trazer para dentro da arca foi uma folha de oliveira. Eu não sei o que aconteceu com aquela plantinha, porque as águas se movimentaram, as águas se agitaram. Glória a Deus.
As árvores foram arrancadas, as plantas foram destruídas, mas a oliveira, aquela plantinha, aquela folha, mesmo o lamaçal, as águas tendo passado por cima dela, ela ficou ali. Dava até para levar para um tema escatológico, mas não vai dar para fazer isto. Quando a pomba viu a folhinha de oliveira, trouxe-a no seu bico. Trouxe para a arca uma novidade. Eu trouxe uma plantinha de oliveira. Aí Noé conheceu que a terra estava seca e que as águas já haviam minado sobre a terra. Então Noé esperou ainda outros 7 dias, e depois que ele espera, no versículo de número 15, Deus volta a falar com Noé, dizendo: Noé, sai da arca, tua mulher e teus filhos, e as mulheres dos teus filhos contigo. A arca já está em segurança. Você pode sair em segurança. Só que tem um detalhe. Vou dar uma ordem a vocês. Povoem abundantemente a terra. Frutifiquem e se multipliquem sobre a terra. O que é que Deus faz? Deus põe um ponto final numa geração para que outra começasse. Depois de tudo isto que está acontecendo, a igreja nunca mais será a mesma. O mundo não será o mesmo, porque nós estávamos acostumados a ver e a ouvir músicas, pessoas difamando a Deus, pessoas profanando o sagrado, mas as pessoas agora, por conta da tempestade, estão se voltando para Deus. Os nossos cultos serão diferentes. Nossas mensagens serão diferentes. Não seremos mais os mesmos crentes. Seremos uma outra igreja, um outro povo. A igreja de Cristo na terra continuará sendo a mesma, mas as nossas atitudes serão atitudes diferentes. Os nossos cultos serão cultos diferentes, porque eu sei de que você sente o seu lugar dentro da igreja vazio, e isto dá saudade. A não ser de que você não tivesse prazer dentro da casa do Senhor, mas você tem prazer na casa do Senhor, então você tem saudade de lá. Eu quase que venho aqui ao templo, quase que diariamente. Durante o dia, de vez em quando eu passo por aqui, eu entro no gabinete, dou uma olhada no templo. O meu coração é ligado aqui. Eu tenho muita saudade daqui. Eu consigo dar uma olhada para o templo e ver como se o coral estivesse ali cantando, o departamento da mocidade, as crianças, os grupos de gestos, as bandas, as mensagens. A gente não está vendo mais. Nós vamos voltar a ver, mas com uma dimensão espiritual muito maior. Nós teremos uma dimensão espiritual, porque o vento vai soprar, o Espírito Santo vai soprar e vai acalmar as águas e vai acalmar a terra. Terminando a palavra, porque eu só tenho aí, parece que 20 minutos. É isso? 20 minutos para a conclusão. No versículo de número 20, do capítulo 8, a Bíblia diz que, na parte já do versículo, e edificou Noé um altar ao Senhor. Meus irmãos, o altar fala de consagração, o altar fala de sacrifício. Como está o nosso altar? Será que o altar do crente
está ali naquele mesmo lugarzinho. Você tem um lugarzinho na sua casa onde você fala com Deus diariamente. Eu venho tocando nesta tecla desde que cheguei aqui. Quase 3 anos que eu venho ensinando aos irmãos: faça o culto doméstico, tenha o seu altar em casa. Mas o altar aqui também fala de consagração. E tudo o que é consagrado muda de valor. Se Noé construiu uma arca ao Senhor, ele estava dizendo: esta próxima geração será uma geração melhor do que a geração anterior. Porque o que é consagrado muda de valor. Até a nossa vida, a nossa condição espiritual mudará de valor. Seremos melhores crentes, melhores servos de Deus. Faremos o trabalho de Deus com mais afinco, com mais denodo, com mais responsabilidade, com mais gratidão, com mais alegria. Noé edificou um altar, mas ele não edificou um altar simplesmente porque estava alegre. Não, ele edificou um altar ao Senhor. O compromisso dele era com quem tinha compromisso com ele. Eu vou edificar um altar ao Senhor. O que eu vou fazer sempre para Ele. Eu espero em Deus que com tudo o que está acontecendo e com a palavra de Deus de hoje para a sua vida, nós venhamos nos tornar mais crentes, consertar os nossos altares diante de Deus e ser uma melhor pessoa espiritual para Deus. Porque está chegando a hora de voltarmos ao altar. Não mais aquele altar diário dentro de casa, que eu creio que a maioria está, e vamos continuar com ele, mas aqui dentro do templo também. Aqueles que não voltarem para dentro do templo depois desta pandemia, é porque nunca foram crentes. Aqueles que não tiverem prazer de voltar para a igreja: não me acostumei a ficar em casa, então eu não vou mais não. E outros substituíram o horário do culto por outras prioridades. Acham eles que são prioridades. Este horário do culto é horário do culto e não pode ser substituído por nada nesta vida. Mesmo que você não tenha condições de vir ao templo, não pode substituir. Porque esta hora é a hora do culto ao Senhor. É a hora do altar a Deus. E terceiro lugar, para concluir, o altar para o Senhor é o sacrifício do corpo, é o sacrifício do espírito, é o que nós temos por dentro para Deus. É o prazer na obra de Deus, é o prazer de fazer algo para Deus. Que enquanto a terra durasse, sementeira e cega ou colheita, frio e calor, inverno e verão, dia e noite, não cessarão. A vida voltará ao normal. Deus colocará todas as coisas no seu devido lugar.
Quem é que fazia as pessoas antes do dilúvio a comer, a beber, a casar, a dar-se em casamento? De quem era a proposta? Era do inimigo, da antiga serpente. Mas de quem era a proposta de que as pessoas entrassem na arca? Era de Deus, através de Noé. Quem obedeceu à proposta de Deus? Noé. Quem desobedeceu foi destruído. Cuidado com a sua vida, porque se você não obedecer à palavra de Deus e não ficar dentro da arca, você será destruído. Porque o dilúvio está começando. As coisas estão acontecendo. Nem seja um crente que fique fora da arca, nem seja o corvo que fica indo e voltando. Seja um Noé, pregoeiro da justiça. Faça parte da geração de Noé, da sua família. Tenha a simplicidade do pombo que fica na mão de Noé, debaixo da direção do seu pastor, da sua igreja. Se alguém está me ouvindo e ainda não fez um concerto com Deus, se converta, deixe o seu mau caminho, vem para o teu lugar, para dentro da arca, porque um dia Deus vai fechar a porta desta arca e vai levar a chave. E a última vez que Deus abrir a porta desta arca é para sairmos, para consertarmos, vermos a vida em conserto, o altar levantado e nova geração, a geração de Deus. Quem foi destruído não viverá mais, mas quem viver verá que haverá o grande derramamento do Espírito Santo, que o vento vai soprar e que vai acalmar esta tempestade, e que a terra vai acalmar, e que o nome de Deus será glorificado. Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a vida da tua família, Deus abençoe a tua terra, Deus abençoe os teus negócios, a empresa que você trabalha. Que o Senhor Jesus te mantenha com o teu ganha-pão, porque o justo não ficará desamparado, nem a sua descendência mendigará o pão. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Não sei se há algum pedido, alguma coisa, os irmãos, tudo tranquilo. Nós vamos fazer a oração final. Os irmãos continuam orando pelos irmãos mais idosos, continuem orando pela irmã Corino, Cícera Corino. Oremos pelas pessoas que estão em fase de riscos. Orem pelo pastor Mário, que deu entrada no hospital desde ontem à noite para tratar de um problema de saúde. Não, ele não pegou o Covid, deu negativo pela graça de Deus, mas ele precisa fazer um tratamento por conta da pneumonia que foi muito forte. Mas o Senhor estará fazendo aquilo que Ele apraz. A vontade é de Deus. Descanse na vontade de Deus. Ore também pela irmã Elielza, conhecida como tia Elielza, para que o Senhor a cure também, em nome de Jesus, orando uns pelos outros. Não esqueçam de orar por mim. Eu oro por vocês todos os dias. Não ore de orar pela minha família, porque eu preciso continuar fazendo a obra de Deus e cuidando de vocês com muito amor, carinho. E se nesta época for arrebatamento da igreja, vos apresentarei ao Senhor, estaremos juntos, em nome de Jesus. Portanto, oremos. Querido Deus e eterno Pai, em cuja presença estamos, de quem somos e servimos, te louvamos, ó Deus, por este dia maravilhoso, por esta noite, pelo culto que foi realizado. Te louvamos pela vinda dos meninos que vieram para cooperar conosco, trabalhar, fazer seus trabalhos técnicos. Te louvo, Senhor, pela tua palavra que foi meditada, aplica nos nossos corações, nos ajuda a valorizar o nosso lugar dentro da arca. E, Senhor, nós te pedimos que o teu retorno para buscar o teu povo se apresse, que o arrebatamento aconteça muito em breve,
e nos ajuda a romper essa tempestade, sair do outro lado e cantar o hino da vitória. Te peço pelos pastores que ainda continuam internados, peço pelo pastor Amaro, Senhor. Ó Deus, te agradeço por aqueles que já tiveram alta. Abençoa também, Senhor, a irmã Elielza. Te pedimos pelos mais idosos aqui do nosso templo, da nossa congregação, da nossa igreja. Por aqueles que trabalham, Senhor, te pedimos pelos médicos, enfermeiros, por todos aqueles que estão em contato direto com as vítimas. Pedimos pelas famílias que estão de luto. Pedimos por Alagoas, pedimos por Maceió, pedimos pelo Brasil, pelo mundo, pelos seus governantes, crendo de que a tua mão é mais poderosa do que a mão de qualquer governo. Portanto, Pai, tudo te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Lembrando os irmãos que domingo será o culto de caráter missionário, e não esqueça de trazer a sua oferta missionária. Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos nós, desde agora e para sempre. Amém. Está concluído.